Olá, eu sou o Diego e esse é o Cafezinho, o programa de férias aqui do podcast Parentalidade Preta. A ideia é você parar aqui 20 minutinhos, pegar um café e ouvir alguns trechos da primeira temporada que eu separei aqui para trazer de novo como um flashback. Para você que chegou agora, eu tô entre temporadas, estou começando a produção da próxima, que deve voltar em algum momento, mas nem por isso a gente vai ficar sem podcast. Eu vou trazer aqui alguns trechos das trocas que a gente teve no segundo semestre de 2022, caso você tenha perdido alguma coisa. Então, a cada 10 dias, eu venho aqui, compartilho um trecho que eu acho importante pra gente matar a saudade e se preparar para a próxima temporada. Hoje eu trouxe 2 trechos das conversas que eu tive com o Jairo Pereira e com o Guilherme, o Advo Afro. Na sua opinião, qual a importância da presença paterna? Cara, a presença paterna, né? Eu sou um cara que eu tenho essa vantagem na vida de ter uma paternidade presente. O meu pai, Jairo, também, né? Eu sou o Júnior. Então, meu pai é um homem muito presente até hoje na minha vida, né? Eu sempre recebi incentivo dele. Mesmo ele não é artista, ele não é isso tudo, mas foi uma pessoa que sempre me incentivou ao movimento. Acho que se ligou desse vizinho que era lá se movimentando, falante, essas coisas todas. Então sempre me apoiou. E eu cresci tendo isso na mesma medida que eu também via a falta disso na vida de outros amigos. E o quanto isso doía, né? Sendo um cara preto, sendo um menino preto, crescendo junto de outros meninos pretos, né? E vendo esses lugares e às vezes até de repente alguns se acolhendo ali próximo do meu pai também. E a quantidade de amigos pretos que eu tenho, que vem no meu pai, isso entendeu? Uma referência. Então isso daí é uma coisa muito louca. E hoje esse lugar da presença, principalmente dentro desse nosso recorte de homens pretos, assim, que é aquilo, né? Dentro desse quadro você vê o quão a falta do afeto, do carinho, do aconselhamento, do estar junto, do sorrir junto, do chorar junto, de uma boa bronca dada faz falta, e a quantidade de pessoas perdidas tentando conseguir encontrar um caminho, né? Mesmo não tendo isso, mas tentando construir isso, né? De que ponto que a gente constrói isso, né? Sim. Não, real. E quando você fala essa questão até de ver o seu pai sendo porto seguro para muita gente, né? Isso é legal do ponto de vista de quem é filho, ver essa expansão, mas também é muito complicado quando você é o amigo que precisa de porto seguro, porque ao mesmo tempo você vai lá, tipo, eu sei, por exemplo, sei que o pai do Jairo, ele é um cara que chega junto com todo mundo, então, de repente, vai me dar uma bronca aqui, vai dar um corretivo aqui, vai falar, não, isso aí, você tá fazendo besteira, então, até usando você, né, aquele teu amigo lá tá fazendo besteira, dá uma chegada nele lá, fala tal coisa, com certeza isso já aconteceu. Sim. Mas ainda assim, né, e eu não tô tirando o brilho disso, é um privilégio muito grande, né, da gente ter a possibilidade de ter homens reparando em outros homens. Eu acho que essa é uma construção muito legal pra gente levar em consideração, né, em relação a essa dinâmica de grupo. Até, legal saber que a gente consegue tangenciar um exemplo desse, né, um pai que ali pegou, não adotou de maneira afetiva, total, mas, tava de olho naquele círculo de amigos, né? Isso é muito legal pra gente até entender como pais também a potência que isso tem, né, Jairo? Sim. Tá de olho nos amigos dos nossos filhos, afinal de contas, vão refletir muito em cima dos nossos filhos também, né? Sim, não, bastante. Porque é isso, né? Quando a gente pensa em essa comunidade preta, nisso onde nós estamos inseridos aqui, né? Nessa diáspora e tal, esse convívio é constante com os dramas, com os ganhos disso, com as faltas, né? Eu volto nesse privilégio de eu reconhecer, pelo menos de mim para trás, uma quantidade de homens da minha família pretos que foram presentes com suas questões, com suas várias camadas de questões, né? Mas que foram, né? Eu lembro, a minha avó, ela falava com muita emoção muito do pai dela, que
que ela foi criada pelo pai, que ela não teve mãe, e que ela e os irmãos foram criados por esse pai. Então ela falava sempre com muita emoção. O meu vô, o Cicito, que era nossa, maravilhoso, né? Ele era uma imagem, ele era bem retinto, né? Bem retinto, ele gostava de boinas, e ele era aquele... Foi envelhecendo, mas ele era aquele vô que levava a gente para passear, que sempre estava junto, que fazia uma questão, que foi embora dizendo: ô meu filho, como eu queria te ajudar nas suas coisas, nos seus sonhos, sabe? Queria te ver em tal canal, era o sonho dele. Então, de ter essas presenças, histórias de homens que pretos, como volto a dizer, com as suas questões, mas que tentaram de várias formas proteger a sua família e dar condições para sua família, sabe? Salvo uma outra história ou outra de abandono, né? Esse meu próprio vô também, histórias do pai que foi embora para outra família e que a única coisa que deixou foi um piano, e ele não aprendeu a tocar piano porque ele ficava esperando o pai chegar. Então, histórias de drama também. O piano foi vendido para eles poderem sobreviver e comer. Então, aquela frustração que cresce, né? Tem mais, se tem essa egrégora de homens pretos também que lutaram muito. Sim, e quando você traz essa questão da presença, né, é muito importante, né? Vou aproveitar esse intervalo aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que está lá no apoia.se/Parenta. O link está na descrição desse episódio. Lá você consegue ajudar financeiramente o podcast Parentalidade Preta para que a gente possa melhorar a nossa produção. Se você ainda não conhece o podcast Parenta, vai ver em qualquer episódio, inclusive nesse que eu recomendei, que a introdução ela tem um ar de imersão. É um documentário que vem levantando o assunto do tema que vai ser debatido. Então é para essas introduções que eu gostaria de ter capacidade de pagar um site que disponibiliza essas trilhas, que vão dar um pouco mais de emoção para elas. Então dá uma chegada lá no apoia.se/Parenta. Lá tem todas as instruções, você cadastra seu cartão de crédito e o apoio mensal chega aqui pra gente continuar a produção, beleza? Bom, vamos continuando aqui. O segundo trecho do nosso programa foi uma parte da entrevista que eu fiz com o Guilherme, o Divo Afro. A gente falou sobre justiça e direito, não lembro se foi nessa ordem, que a gente falou um pouco sobre o acesso às leis. Bom, vou deixar vocês com esse trechinho. De Luiz Gama até os dias de hoje, o que você acha que... Por que você acha que o acesso ao sistema ele deve ser garantido, ainda com essas dificuldades? Ele deve ser garantido porque exatamente todo mundo tem direito, né? Ainda mais eu sou militante, defendo a causa dos direitos humanos, eu não consigo acreditar numa sociedade com pessoas de segunda classe. Então, todo mundo deve ter o acesso ao direito. E, infelizmente, até antes de Luiz Gama, mas Luiz Gama também, para mim, foi um dos maiores juristas, eu acho, o maior advogado que esse país já teve, sem sombra de dúvidas, a questão de tratar seres humanos como segunda classe. E Luiz Gama nos ensinou também muito sobre essa questão, né? Ele, salvo engano, ele libertou de 500 a 1.000 500 pessoas, escravizados. E ele morreu militando justamente nessa questão de trazer direito a todos, porque ele viu desde aquele tempo, né? A gente está nesse disco, acabamos de falar do distanciamento do judiciário com o povo, desde aquele tempo tem esse distanciamento que o nosso povo tem direito, como eu falei, na Constituição, cheio de direitos, mas o acesso é muito difícil, né? O acesso é dificultado, a linguagem é dificultada. Então, essa a importância, sim. Luiz Gama libertou diversas pessoas e a gente tem também um judiciário agora, um sistema carcerário agora, que 40% das pessoas presas não foram nem julgadas. Porque, e falta só uma petição, alguma coisa, mas como acessar? Essas pessoas não têm nem a dimensão de como acessa isso, né? O caminho a seguir. E a maior parte dessa população carcerária é a população preta, né? Sem um julgamento. Então não dá nem para se falar em injustiça, porque se não teve julgamento, você nem sabe o que aconteceu, mas tá lá, né? Aquele amontoado, né, de gente, como se fosse, sei lá o que, coisa assim, nem com bicho, nem com animal deve-se fazer aquele tratamento. Mas é isso, do acesso à defesa.
né? Então, eu sou muito fã de Luiz Gama, da história de Luiz Gama, e infelizmente não mudou, né? A gente vê que nós continuamos militando para todo mundo ter acesso, mas infelizmente não mudou. Se a gente não pega e faz uns projetos, não vai em umas comunidades e vê o que o pessoal tá precisando, não salva uns irmãos nossos que estão presos aí injustamente, se a gente não fizer isso por conta própria, o Estado não faz. Então, infelizmente, a história ainda não mudou, é nós por nós. Não pode crer. E a gente sabe qual é o interesse, né, de que essas pessoas não tenham acesso. Até a completar esse plano de encarceramento da população preta, que fica lá, míngua, né, como você falou. Tá ali, 40% nem julgado, E isso, a grande parte, às vezes, nem precisava estar lá, né? Muitas das vezes. Tem gente que já cumpriu a pena e tá preso, cara. Isso daí é surreal. É surreal você cumprir a pena e continuar preso, porque não saiu nenhum alvará, o judiciário tá parado, nenhum defensor foi lá, o Estado não se moveu, e o Estado que te pegou e te prendeu, em tese, deveria saber o tempo que você devia ficar lá, porque ele que te prendeu, mas ele coloca nas suas costas isso de alguém que não tem acesso. Porque se o cara já não tem acesso aqui fora, em sociedade, imagina lá preso. Que acesso à justiça esse cara vai ter? Exatamente. Então, são os absurdos da nossa pseudo-justiça, assim, né? Incrível, incrível. Porque, assim, sempre parece absurdo quando a gente fala esse tipo de coisa, né? É atemporal o absurdo que é quando você fala que precisa garantir acesso a isso, né? A liberdade, no final das contas. A gente estava falando de justiça e falando de liberdade. É sempre atrás de liberdade, né? Isso é muito forte, cara. Muito forte. É sempre lindo a nossa liberdade de diversas maneiras, né? E o direito, ele dita também o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E quando a gente não tem a dimensão do que a gente pode fazer, é tolhido também a nossa liberdade de certo ponto. Sim. Cai nessa questão também, esse distanciamento. As elites, quem controla, sabe o que pode fazer, sabe as lacunas da lei, né? Até o que não pode fazer, mas nas lacunas da lei consegue encontrar brechas para fazer, enquanto o nosso povo está aí perdido, não sabe como agir, não sabe abrir, vai abrir uma empresa, já acha uma dificuldade absurda ali, porque não está entendendo a letra da lei, não sabe alguns crimes, não sabe se aquilo é errado ou é certo, enfim, não sabe direitos básicos, e é justamente isso polda total o nosso direito. E a gente vai ficando por aqui com um cafezinho, o programa de férias do Parentalidade Preta. Obrigado por tomar esse café comigo. Qualquer coisa é só me chamar lá no @Parentalidade Preta no Instagram. Assim que eu tiver um tempinho, eu te respondo. Daqui a 10 dias eu volto. Nesse meio tempo, respira, beba água, não responda de primeira e se cuide. A gente se vê logo.